Me sinto feliz e alegre pelo convite do nosso irmão Ezequias, nosso pastor lá na Brasília 3, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, esse homem de Deus, e também pela confiança também do dirigente daqui, do nosso irmão. É um prazer, uma honra, pois nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande quando você é convidado para poder falar de Jesus. Não é falar de qualquer coisa, de qualquer pessoa, mas falar do Criador, daquele que criou todas as coisas. Então, irmão, nós sabemos que esse Deus, ele é lindo. Esse Deus, ele é maravilhoso. E o culto de gratidão que o irmão fez ao Senhor, pois o seu filho estava enfermo e ele apresentou, clamou, pediu e o Senhor atendeu. Então é motivo de nós agradecer, de nós se reunir, de nós louvar, de nós bendizer o nome do Senhor em praça pública, não se envergonhar, contar as maravilhas, dizer que o Senhor faz, que o Senhor não mudou, que Ele é o mesmo e que Ele permanece fiel. Basta tão somente nós crer, nós confiar nesse Deus que fez os céus e a terra, criou todas as coisas. E o Senhor criou o ser humano, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E qual foi o propósito que o Senhor nos criou? O propósito foi para nós adorar, para nós glorificar. Então não há motivo para nós se envergonhar, dizer que não quer falar deste Deus tão lindo, deste Deus tão maravilhoso. Pois no Salmo 100, o versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. E é isso que o irmão Ezequias convocou toda a igreja para vir celebrar, para vir bendizer a esse Deus que nos resgatou, a esse Deus que Ele tinha um plano, tinha um projeto na nossa vida, muito antes de nós nascer. Aleluia. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, pois o Senhor já tinha um plano. Irmão, que Deus lindo, que Deus maravilhoso, E nos dá um fôlego de vida, para quê? Para nós agradecer, dizer: Jesus, obrigado. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque nós não merecia. Quantas pessoas, irmãos, têm o desejo de levar um hino, de falar uma palavra em praça pública e não tem a oportunidade. E nós aqui temos o privilégio de falar, de passar o dia, passar a noite, falando das grandezas de Deus, e muitas vezes nós se acomodamos e não queremos. Então, eu quero dizer para a igreja que não há tempo da igreja brincar, Há tempo da igreja despertar para buscar o Senhor. Que nem o hino que a irmã louvou, pedindo que o Senhor venha avivar a igreja de novo. Para que a chama venha arder nos corações das pessoas, mas precisa primeiramente arder no meu coração. Começando de mim. A chama do Evangelho, o desejo de servir ao Senhor, de guardar a sua palavra, de obedecer na vida de cada um de nós. Então, quando essa chama estiver acesa em nosso coração, aí sim ela começa a ser transmitida para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Que nós começamos a falar deste Deus, começa a falar desse amor, e a palavra de Deus é quem vai transformar. O amor de Deus é que vai até o coração das pessoas, e ela é quem faz a mudança, que faz a transformação. Mas é necessário a chama estar acesa em nosso coração. Então, que nesta noite que o Senhor venha acender essas chamas, que o Senhor venha avivar o desejo de nós levar a palavra de Deus, de nós fazer uma oração em prol das pessoas que estão enfermas, de nós fazer algo para o Senhor. Pois nós sabemos que a qualquer momento Jesus vai vir buscar a sua igreja. E se nós não aproveitar esta oportunidade, se nós deixar passar,
né? Os dias vão se indo muito rápido e nós nem percebemos. E se nós não fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, né? Quando menos nós esperamos, nós partimos, ou então Jesus vem buscar a igreja. E o que é que nós vamos apresentar a Ele? Qual é a desculpa que nós vamos dar por não ter feito? É aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Aquilo que o Senhor tem nos confiado. Não porque nós merecemos. Não porque nós somos bons, nós somos merecedores. Que nós não merecemos nada. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Que Ele se estendeu, né? A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se estendeu de geração a geração. E estamos aqui porque fomos alcançados por essa graça. Alcançados pela misericórdia do Senhor. E a palavra de Deus que o irmão leu no Salmo 46. Salmo 46, uma palavra muito rica, muito maravilhosa, né? Que fala que o Senhor, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, né? Salmo 46 foi a leitura oficial que o irmão fez. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, a igreja sabendo, irmão, que Deus, Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, o que é que a igreja deve fazer? É falar deste Deus, falar deste socorro, falar deste refúgio para essas almas que estão carentes, sedenta, necessitada de ouvir a palavra de Deus, necessitada de um refúgio, procurando refúgio, procurando beber águas em fontes que estão contaminadas, que não vai levar, trazer nenhum benefícios para a sua vida, mas sim vai só prejudicar cada vez mais, vai levar o que? A condenação. Então aqui a palavra de Deus, ela nos afirma nesta noite que Ele sim é o nosso refúgio, que Ele sim é a nossa fortaleza. Então o que é que a igreja do Senhor precisa fazer? Se levantar e falar deste amor, levar esta palavra, dizer que tem jeito, que tem solução, que tem uma saída, que ainda tem um escape, pois a porta da graça ainda está aberta, né? A palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Ele ainda não veio, então ainda é tempo da igreja correr, se levantar e levar a palavra de Deus para essas almas. Tem almas sedentas, tem almas carentes, precisando muitas vezes só de uma palavra. Muitas vezes precisando só de você olhar para ele e dizer: Jesus te ama. Ei, Jesus, Ele é o refúgio para a sua vida. Jesus, Ele é o teu socorro. Jesus, Ele quer te ajudar. Jesus, Ele quer te auxiliar. Ele quer ser seu amigo. Uma palavra, irmão, que não é tão pesada, mas é necessário que ela esteja no nosso coração, para nós levar, para nós transmitir para as pessoas. Pois nós sabemos que o inimigo, ele não está brincando, ele não está de brincadeira, né? E as pessoas vivem aí angustiadas, atribuladas, muitas vezes procurando alegrar sua alma, aquele vazio que tem no coração, em coisas que no momento ele pode até se alegrar, mas depois é o quê? É angústia, é tristeza, volta muito mais angustiado do que quando foi arrependido. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma que se nós crer no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que será salvo tu e a tua casa, e você vai ter alegria, você vai ter prazer de viver. Glória a Deus.
Vai ter prazer de viver e também de falar, para poder as outras pessoas entender, conhecer este Deus verdadeiro, este Deus lindo, este Deus maravilhoso, né? E eu quero ler aqui uns versículos na palavra de Deus, onde o Senhor colocou ao meu coração, pois eu perguntei ao irmão Ezequias se o trabalho era na igreja, né? Que eu já tinha vindo uma vez aqui, mas era trabalho de campanha, né? De oração na igreja. E o irmão Ezequias falou que era culto na rua, culto na casa dele, um trabalho de ação de graça. E o Senhor colocou em meu coração para me ler, e aqui a palavra de Deus, em Lucas 15, começando do versículo 11, a parábola do filho pródigo, né? Uma palavra muito conhecida, que todos os irmãos já sabem, né? Já conhecem, que a palavra de Deus ela vai falar no versículo 11, que diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E o versículo 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. Né? A palavra de Deus vai falar aqui que este homem ele tinha 2 filhos. E um dos filhos pediu o quê? A parte da sua herança, aquilo que era de direito, para o seu pai dar. E o que foi que o seu pai fez? Pegou, vendeu a sua fazenda e deu a parte aquele que era de direito para o seu filho. E o que foi que esse filho fez? Ele pegou a sua parte e saiu para uma terra longe, né? E foi viver dissolutamente. Ele foi fazer aquilo que o seu coração desejava, aquilo que ele bem queria, achando que lá na frente ele não ia se arrepender. Ele estava achando que tinha feito, que estava fazendo a coisa certa. E o versículo 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Irmãos, eu lendo aqui essa palavra em casa, eu comecei a meditar e parei e fiquei pensando de Jesus. Muitas vezes nós temos tudo em nossas mãos e nós ainda achamos pouco e queremos mais, né? Igual esse jovem fez. Ele estava na casa de seu pai, ele tinha tudo que tinha de direito ali estava em suas mãos, mas ele estava o quê? Estava achando pouco, então queria parte, tudo que lhe pertencia, né? Para poder sair, fazer as suas vontades, fazer os seus desejos. E quantas vezes não acontece, né? Com as pessoas que acham que estão na casa do Senhor, na casa de Papai do Céu, ainda não é o suficiente. Ainda não está tudo bem. E muitas vezes decide sair. Mas nós sabemos, irmãos, que quando você toma essa decisão, sabemos que é uma decisão muito triste. Por quê? Porque você vai se arrepender, né? Você vai pagar um alto preço. E não foi diferente com este jovem. Pois ele pediu ao seu pai, ele vendeu a parte da fazenda, deu a sua herança, aquilo que era de direito, e ele foi, gastou, e veio o quê? Aquela seca, veio a grande fome. E ele começou a padecer necessidade. Você já imaginou você ter tudo em suas mãos, e para as festas, comprar o que você quer, as bebidas, mas quando chegar o momento de você gastar tudo e não ter nada, e você começar a passar necessidade, aí, irmão, você começa a imaginar, começa a pensar: meu Deus, o que foi o que eu fiz? Então, muitas vezes, para você chegar a começar a pensar, é necessário que você tenha uma impressão, que chega ali aquele momento de você ficar sem nada.
que nem aconteceu com este jovem, né? E o versículo 15 diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, né? Ele, na casa do seu pai, ele tinha tudo. Ele não precisava de estar servindo de escravo. Mas quando ele pegou a sua herança, ele desperdiçou. E ele se assujeitou a cuidar de porcos, né? Para poder se sustentar. Por quê? Porque estava sem nada, precisava de se alimentar, precisava de ter dinheiro. E eu creio que foi o único meio que ele encontrou para poder ele sobreviver, foi trabalhar, né? Na terra a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E quando ele se encontrou naquela situação, o versículo 16 diz assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Irmãos, isso era uma fome, era uma necessidade muito grande que ele estava passando, né? Ele cuidava dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Já imaginou que situação esse jovem se encontrou? E nós parando aqui, nós podemos ver que muitas vezes nós vemos alguém que vive feliz, alegre na casa do Senhor e decide sair, né, para ir para o mundo, fazer as suas vontades, fazer os seus desejos. E quando está lá no mundo, que fica sem nada, você vê que eles estão famintos, estão carentes, estão sedentos e desejam se alimentar, mas ninguém não dá nada. Por quê? Porque não tem, né? O mundo não tem nada para oferecer de bom às pessoas. Por quê? Porque o mundo, ele é mau, né? As coisas que o mundo oferece é de aparente os olhos humanos e momentâneo pode ser bom, mas o fim é o quê? É condenação, é o pecado. E o pecado afasta o homem da presença de Deus. E a palavra de Deus aqui no versículo 17 diz assim: quando ele se achou nessa situação, ele começou a pensar. A sua mente, o seu raciocínio, eu creio que naquele momento foi o momento ideal para ele se lembrar do que ele era, do que ele tinha na casa de seu pai. O versículo 17 diz assim: e tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome, né? Ele começou a se lembrar da fartura que tinha na casa de seu pai, né? Não era nem eles que viviam, os filhos que viviam em abundância, mas sim os jornaleiros, empregados, que viviam ali, eles viviam em abundância, né? Quantos jornaleiros de meu pai? Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade? Aí o versículo 18 diz assim, né? Ele parou e tomou uma atitude, tomou uma posição. O versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Irmãos, eu acho interessante aqui esta palavra aqui, essa parábola. Por quê? Porque foi necessário acontecer tudo isso na vida desse jovem, né? Ele se encontrar sem nada e ele se lembrou daquilo que ele viveu na casa de seu pai. Aí ele tomou o quê? Ele tomou uma atitude. Ele se levantou. Ele se decidiu. Disse: eu vou levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E
direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele teve uma coragem muito grande. Reconheceu que falhou, que pecou contra o seu pai e que pecou, né, perante o céu, contra o céu e perante ti. Ele disse: eu pequei, eu reconheço que falhei, mas eu vou me levantar. E o versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Irmão, ele reconheceu que já não era digno de ser chamado filho. Por quê? Porque ele já tinha recebido a parte da herança, né? Então ali ele já não precisava mais nem o pai considerar aquele jovem como filho, mas pelo menos como um dos seus jornaleiros. E o versículo 20 diz assim: e levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e beijou. Né? Aqui nós vemos, irmãos, o quanto é maravilhoso, o quanto é importante quando o ser humano reconhece que falhou, reconhece que pecou, mas tem a coragem, tem a força de reconhecer e dizer: Jesus, eu pequei. Então, mas eu vou me levantar, eu vou pedir perdão ao meu pai, né? E eu quero, não precisa mais nem ele me considerar como seu filho, mas pelo menos como um dos seus jornaleiros. Mas a palavra de Deus no versículo 20, que fala que ele se levantou e foi para o seu pai, e quando estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou o seu pescoço e beijou. Irmão, eu fico aqui meditando, imaginando como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Aquele homem, ele poderia ver o seu filho chegando, poderia se alegrar, poderia sim. Mas ele também poderia dizer: não, você, tudo que você queria eu já te dei. Então o que é que você vai quer vir ver aqui? Né? Vá lá para o mundo, vá fazer as suas vontades, fazer os seus desejos. Mas não. Esse homem, ele se levantou, ele correu, abraçou e beijou gostoso. Beijou com alegria, com prazer na sua alma, né? Eu creio que foi um encontro muito lindo, foi um encontro muito maravilhoso. Você saber que um ente querido seu pede para sair, para se distanciar, e aquele desejo no coração de ver, né? E eu tenho certeza que aquele pai, mas aquele filho teve um encontro muito lindo, muito maravilhoso. E a palavra de Deus diz assim, que ele lançou o seu pescoço e o beijou. E abraçou. Então aqui já é uma lição para nós. Quantas vezes, irmão, o nosso irmão falha e nós não queremos perdoar. Né? Nós não queremos perdoar. Não queremos mais amar da maneira que é para nós amar. Então nós devemos aprender com esta lição. Nós devemos amar, nós devemos perdoar, devemos abraçar sim. E o que foi que o seu pai fez? No versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Né? Ele confessou, reconheceu. Pai, não precisa mais nem ser chamado como seu filho. Por quê? Porque ele sabia, irmão, que já tinha perdido o direito. Né? O direito da herança ele já tinha pegado. Mas o versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestiu, e põe-lhe um anel na mão e alpaca nos pés. Irmãos, quando nós lemos esse versículo 22,
nós vamos ver que no coração deste pai não tinha nenhum rancor. Não tinha nenhuma mágoa, nenhuma angústia, porque o filho tinha saído. Mas ele queria o quê? Ele queria ver o seu filho de vestes novas. Ele queria ver o seu filho com um anel na mão, com um anel de quê? De compromisso. Ele queria ver o seu filho calçando os seus pés com alparca, com sandália nova, com sandália bonita. E o que é que eu aprendo aqui nesta palavra? É que não é diferente. Aqui a palavra de Deus, este homem é falando deste amor tão grande. E o que é que eu quero trazer para a igreja, para as pessoas que estão ouvindo esta palavra? Que o Senhor, Ele faz um convite todo especial para você nesta noite. Não importa a maneira que você que está ouvindo esse som, que você se encontre. Mas em Mateus 11:28, o convite do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois o Senhor faz um convite todo especial. E se você aceitar esse convite, o Senhor quer colocar vestes novas para você vestir. O Senhor quer colocar anel na sua mão, anel de quê? De compromisso. Que você aceitou, que você se decidiu para servir a esse Deus. E Ele quer colocar o parco nos seus pés para você andar calçado. A parca nos pés significa o quê? A preparação do Evangelho, o Evangelho da paz. Você não vai mais ser essa pessoa que vive medo, engano, que vive pedindo. Por quê? Porque o Pai quer cuidar de você de uma maneira tão especial que você nem imagina, irmão. Se as pessoas que ouvem esta palavra, que ouvem o Evangelho, se eles parassem para meditar, para entender o quanto Deus o ama, o quanto Deus quer cuidar da sua vida, o quanto Deus quer trabalhar a seu favor. Vamos orar, irmão, para Jesus tocar nesses corações, para Jesus abrir o entendimento, que não há tempo das pessoas brincar. Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja pura. Então, para poder eu fazer parte da igreja do Senhor, o que é que eu preciso fazer? Se não for crente ainda, precisa de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida. E você passa a fazer parte da igreja do Senhor. E as suas vestes que estão lá no mundo, que estão sujas, o Senhor quer trocar, quer colocar vestes novas, vestes reais. Quando você aceita Jesus, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, você nasce de novo. Então as suas atitudes, os seus costumes, Deus começa a mudar. E as pessoas começam a ver que há uma mudança, que há uma transformação. Então quem é que pode fazer isso? É o dirigente? É os irmãos? Não. Os irmãos, ele pode levar a palavra de Deus, eles podem orar por você, mas essa decisão, quem tem que tomar é cada um de vocês, é pessoal. Dizer, eu preciso fazer que nem este jovem fez. Reconhecer o que falhou, reconhecer o que pecou, mas ele teve a atitude de se levantar. Então, o que é que você precisa fazer nesta noite? Basta tão somente você se levantar e dizer, eu quero aceitar esse Jesus. Eu preciso de aceitar Jesus como meu Salvador. Irmãos, nós precisamos de orar por essas almas. Pedir para que o Senhor, Ele venha libertar. Eu creio
Se a igreja orar, se a igreja colocar esse propósito no coração de ganhar almas, dizer, Jesus salva as almas, Jesus liberta, chega Jesus ali com transformação. Eu creio que se a igreja colocar esse propósito no coração, Deus pode fazer, né? Que nem lá no livro de Ezequiel 37, que aquele vale estava ali cheio de ossos, mas o Senhor mandou para quê? Para Ezequiel profetizar. Então, o que é que precisa da igreja fazer? Orar, clamar ao Senhor e profetizar. Em nome de Jesus, que chegue vida. Que o Senhor venha ressuscitar. Que o Senhor venha restaurar. Pois nós sabemos que nós não podemos restaurar. Mas a palavra de Deus, ela é quem restaura. A palavra de Deus, ela é quem transforma, né? E nesta noite eu sou grata a Deus, sou feliz. Foi esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Poderiam os irmãos talvez estar esperando outra palavra, mas foi essa que o Senhor colocou em meu coração. E eu não gosto de fugir daquilo que Jesus nos manda, né? E eu sou grata a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Os irmãos aqui da igreja da Vila Piauí, pois eu tinha vindo aqui em 2000, né? E depois, agora já, depois que a irmã Ezequias é o dirigente, eu já tinha vindo uma vez. Então, agradeço a Deus também da igreja de Brasília 3, que sempre quando a gente sai, eles estão conosco, orando, intercedendo. E eu digo aos irmãos, eu fico feliz quando eu vou para uma congregação que os irmãos me acompanham. Tem irmão que pode até não gostar, mas eu me alegro. Por quê, irmãos? Porque quando a igreja vai, a igreja sabe se aquilo que você está falando se é verdadeiro ou não. E ela é uma testemunha. E eu fico feliz pelos irmãos ter chegado aqui, junto conosco, para nós adorar, para nós agradecer, bem dizer o nome do Senhor e se alegrar junto com o irmão. Pois o irmão recebeu a bênção. Então, a Bíblia diz, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Então, nesta noite não é noite de choro, é noite de alegria. E eu sou grata a Deus pela confiança, né, do nosso irmão Ezequias e também do nosso do dirigente daqui, do nosso irmão. Agradeço a Deus por esta oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos irmãos. E aqui eu quero fazer um pedido de oração especial, pois eu quero pedir aos irmãos que quando for orar, apresente Natália, minha filha, ao Senhor, pois já está com quase um ano que a gente está esperando uma cirurgia. E ontem o irmão disse que eu já sabia que era para vir para aqui, e quando foi ontem a gente foi receber os exames, e todos os exames estavam vencidos, tinha que fazer tudo de novo. Eu disse, Jesus, chega aqui. E nós sabemos, irmãos, que quando nós servimos ao Senhor não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Então eu creio nesta palavra. Eu creio nesta promessa. Que o Senhor, Ele é fiel. E hoje a menina ligou dizendo que se tudo der certo, sexta-feira vai ligar para ela fazer a cirurgia. E eu tenho dito e tenho apresentado ao Senhor. Senhor, ela só vai fazer na hora certa, no dia certo. Porque é o Senhor que está no controle. E eu creio, se nós colocar as nossas causas, os nossos problemas nas mãos do Senhor, irmão, com certeza o Senhor faz e faz bem feito. Basta tão somente nós dizer, Jesus, eis-me aqui. Não nos deixe nós nessa luta sozinhos, Jesus, porque nós não sobrevivemos. Né? E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.